Pastor Daniel. Mais uma vez, bom dia. Tudo bem? A gente vive uma era de fragmentação de vozes, de pensamentos, né? É uma característica da pós-modernidade. Nós temos um mosaico de filosofias, né? Filosofia grega, filosofia oriental, filosofia europeia, tudo misturado, e são fragmentos, né, de crenças, de ideias, ideologias, e a gente faz um mosaico bizarro, né, dessas coisas, né? E as mídias sociais ajudam a maximizar isso, né? Isso fica superlativo. Quem nunca começou uma frase com, tipo, eu vi um post, eu vi um shorts, né, um reels falando sobre tal coisa. E a gente tem isso em várias áreas, na área da saúde, na área da educação, até na área da fé, da teologia e tudo mais. E o fato é que a gente, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a essas informações, uma coisa que a gente precisa fazer constantemente é filtrar essas coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma expertise sobre uma determinada área, a gente pode aproveitar esses fragmentos. Quando a gente tem um discernimento, né, da palavra do Senhor, por exemplo, a gente pode ver as várias filosofias, crenças e pensamentos, e a gente consegue filtrar e reter aquilo que é bom. Mas se não, a gente vai como uma folha no vento, de lá para cá, né? Como crianças que acreditam em qualquer coisa, e se falar, não, tem que crer assim, assado, as crianças vão atrás, né? Então, o que a gente precisa? Qual que é o ponto que eu quero trazer aqui? A que palavra nós daremos ouvido, né? Qual que vai ser a palavra que vai nos guiar, que vai nos orientar? Especialmente aqui na nossa igreja, a gente tem pessoas de culturas diferentes, de etnias diferentes, né? Eu creio que todos aqui somos imigrantes, né? Pode ser da segunda, terceira, quarta geração de imigrantes, e a gente tem uma mistura de pensamentos, né? de costumes, né? E dentre as nossas gerações, né, quando a gente vai construindo a vida, muitas vezes a gente também encontra essas tensões. Como é que eu tenho que a educação dos meus filhos? O que é importante? A estabilidade é importante, a escola é importante, ser feliz é importante, fazer o que quer, as artes, né? Enfim, a gente tem vários tipos de pensamentos e de tensões, né? E a gente tem que fazer escolhas, né, em vários momentos. E o ponto que eu quero trazer aqui, né, de todas essas coisas, é de nós darmos ouvidos à palavra do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê aqui no texto em que o nosso presbítero leu, quando Jesus ele voltou, né, de volta para Galiléia, a gente vê a multidão à espera de Jesus, se alegrando com a vinda dele, e desses, um homem chamado Jairo, né, chefe da sinagoga, ou seja, um homem importante, né, na sociedade, um homem que era de respeito na sociedade. Ele vai até Jesus em busca da ajuda de Jesus, porque a sua filha estava adoecida, estava à beira da morte. E Jesus ele prontamente atende ao pedido de Jairo, ele vai em direção à casa de Jairo, junto com toda a multidão, juntamente com os discípulos. Eles estão a caminho da casa de Jairo, e nesse momento uma mulher vem e toca na borda da veste de Jesus. E naquele momento, uma boa parte do problema dessa mulher, pelo menos aquilo que ela vislumbrava, foi resolvido. Por quê? A sua hemorragia foi estancada instantaneamente. O fluxo de sangue
a qual ela sofria por 12 anos, foi resolvido instantaneamente, assim que ela tocou na borda da veste do manto de Jesus. Porém, entretanto, Jesus ele faz questão de interromper a sua caminhada em direção à casa de Jairo. Ele procura essa mulher, porque tinha coisa que era muito importante resolver na vida dessa mulher também. Então Jesus ele para, ele conversa com essa mulher. Enquanto ele está conversando com essa mulher, o que acontece? Vem uma notícia vinda diretamente da casa de Jairo. Então vem uma pessoa e se dirige ao dirigente da sinagoga e diz: a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Mais uma voz entre tantas vozes que a gente ouve. E se parar para pensar, é muito chocante o que ele falou. Sua filha morreu. Ele dá uma notícia que era notícia temerária, era notícia que o Jairo não queria ouvir. A sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. São palavras diretas, palavras ríspidas, secas, né? A gente não vê nenhum tipo de condolência, a gente não vê nenhum tipo de empatia. Eu não sei quem era essa pessoa que foi falar com o Jairo, que foi enviado da casa de Jairo para dar essa notícia, mas ele fala como se estivesse falando assim: não adianta mais, já era, resolveu, ou não resolveu, não tem como resolver mais, acabou, já era. E era uma constatação, digamos assim, óbvia, né, por parte desse homem. Não tem mais o que fazer. Mas a gente também não sente nenhuma empatia, né? A gente não vê nenhum tipo de meus sentimentos, ou poxa, não deu certo, não vai mais dar. A gente não vê nada. O que a gente ouve é: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. É uma palavra assim, estarrecedora. Nesse momento, Jesus ouve isso, ele diz a Jairo: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Então a primeira coisa que eu queria trazer é que Jesus requer de nós crermos nele. Ele espera que a gente tenha fé nele. Quando a força do vento, das ondas, estavam para derrubar o barco, e os pescadores, né, que eram experientes, né, na pesca, eles temeram pela sua morte, e Jesus acalmou o vento e as ondas. O que Jesus ele fala para os seus discípulos? O que ele pergunta? Ele exige da fé deles. Ele pergunta: cadê a fé de vocês? O que aconteceu? Cadê a fé de vocês? E Jesus é algo que ele espera dos seus discípulos. É algo que ele espera de nós, que nós creiamos nele. E olha só, no meio desse caos, a multidão, né, que encostava em Jesus, né, aquela muvuca toda, os discípulos, eles indo para a casa de Jairo, o pessoal curioso para ver o que estava acontecendo. E aí tem essa conversa com essa mulher, né, que estava toda constrangida, que diferente de toda a multidão, ela vai com fé em Jesus, ela se aproxima pela fé em Jesus, e de repente vem uma pessoa em direção contrária à direção da multidão, vai direto em direção a Jairo e diz: sua filha morreu, para de incomodar o mestre. Imagina o turbilhão de sentimentos que Jairo teria nesse momento. Mas nesse momento, o que Jesus diz a Jairo? Não tenha medo, então somente creia. Creia, e ela será curada. E aqui o que eu gostaria de destacar é que a fé é a ferramenta que nos conecta com o Senhor. A fé é a ferramenta que nos conecta com o Senhor. Vamos repetir comigo? A fé é a ferramenta que nos conecta com o Senhor. Eu vou mostrar isso para vocês através de alguns versículos. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé
é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É uma definição que o autor de Hebreus dá sobre a fé. É a certeza daquilo que esperamos, aquilo que está por vir. Então a fé, ela é um braço que vai além da razão, não contra a razão, mas além da razão. Porque como é que a gente vai ter fé daquilo que a gente espera? Ainda não aconteceu, mas tem um alvo da fé que nos dá essa certeza. Então, quando nós depositamos a fé no Senhor, a gente pode ter a esperança da eternidade. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Depois o autor de Hebreus, no capítulo 11, ele vai discorrendo sobre a fé. Ele fala que pela fé entendemos que Deus criou todas as coisas. E ele vai falando como pela fé, homens e mulheres de Deus, que eram incongruentes, que eram falhos, que eram pecadores, como eles atingiram a santidade, como eles venceram através da fé, através da confiança no Senhor. Então, a fé é a coisa que nos conecta com o Senhor. Depois, Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é aquilo que nos conecta com Deus. A maneira a qual nós vamos agradar a Deus é pela fé. Por quê? A gente precisa crer que Ele existe, a gente precisa confiar que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Em Efésios 2, 8, 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça. A graça é a disposição de Deus em nos salvar, em nos perdoar, em nos abençoar, em nos dar um propósito de vida, em nos adotar como filhos de Deus, e em nos enviar o Espírito Santo de Deus. Tudo isso é graça. Mas a gente é salvo pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, através da fé, nós somos salvos. Pela graça, somos salvos por meio da fé. Então, a graça de Deus se manifesta em nós por meio da fé. João 1,12: contudo, aos que receberam a Jesus Cristo, que é a luz do mundo, que é o Verbo, que estava com Deus, que era o próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, nome de Jesus Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Como é que nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus? Crendo em seu nome. Mais uma vez, através da fé. O versículo mais conhecido do mundo, é como eu estava falando na introdução, eu vi um post, que falaram da CEO, que a CEO do In-N-Out, não sei se vocês conhecem, é uma hamburgueria famosa dos Estados Unidos, é uma rede de fast food que é cristã, e no copo eles colocam esse versículo, John 3:16, e aí mesmo com pressão para tirar, ela se recusou a tirar, do copo. É uma maneira singela deles anunciarem o evangelho. O que diz esse versículo? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Olha só o sacrifício que Deus fez por nós, comprovando o seu amor, manifestando esse amor. E quem é que tem acesso a essa graça? Quem é que é salvo? Quem é que não perece, mas tem a vida eterna? Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Dentre toda a multidão que estava ao redor de Jesus, encostando nele, quem que de fato tocou em Jesus? A mulher que veio pela fé. A convicção, ela era uma fé imperfeita, como nós compartilhamos semana passada, mas ela veio pela fé, com convicção de que Jesus poderia curá-la. E ela toca na borda do manto de Jesus. Mas ela é alcançada pela graça de Jesus. E não só é curada, mas ela é restaurada na sua dignidade, na reinserção social, no convívio, inclusive
da sua piedade, né, de adoração ao Senhor, podendo participar nos cultos, na adoração e tudo mais. Isso tudo ocorre através da fé, né? A todo que nele crer, independente de idade, etnia, independente do time que você torce, né? Independente até das suas filosofias e crenças prévias, né? Uma vez que você crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que foi enviado para morrer na cruz pelos nossos pecados, mas que venceu a morte, ressuscitou e nos dá a vida eterna. Quando você crê, né, você não morre, não tem a morte espiritual, não vive mais longe de Deus, mas tem a vida eterna e vida em abundância. Então Jesus requer de nós a fé, porque a fé é a ferramenta que nos conecta com o Senhor. Jesus tem o poder e a autoridade para intervir em causas irremediáveis. A gente viu ao longo do capítulo 8 de Lucas, desde quando eles enfrentaram a fúria do vento e das ondas, né, Jesus intervindo, né, não era um vento qualquer, não era onda qualquer, era algo que fez, como eu disse, os pescadores temerem a morte. Né? Quando Jesus foi ao encontro do jovem possesso, né, que a sociedade, que a cidade, que as pessoas tinham levantado as mãos, dizendo, a gente não consegue fazer nada. Então, eles viviam isolados, queriam viver separados desse jovem possesso, que tinha sido possesso por uma legião de demônios. Quando Jesus vai, ele liberta ele, dá uma nova vida a ele, dá dignidade novamente, dá um propósito de vida a esse jovem, que se torna testemunho vivo da manifestação do poder de Deus, né, do reino de Deus que se manifesta na vida dele. Quando essa mulher, né, que por 12 anos procurou alternativas, que procurou por toda a medicina disponível e conhecida na época, mas não tinha sido curada, ninguém foi capaz de fazer algo por ela, ela foi curada. E hoje a gente vê Jesus indo até essa menina que estava morta. Né? E a gente pode até questionar, né, se ela realmente estava morta ou se estava em coma. Porque Jesus, quando ele chega, ele fala para as pessoas, né, não chorem. Né? Tinha pessoas chorando lá, né? Tinha uma lamúria. Era até um costume judaico contratarem pessoas para ficarem chorando, né, durante todo o período o período fúnebre, né, durante o velório, durante os dias de velório e durante o enterro também. Era costume ter as pessoas ficarem chorando, né, tendo as lamúrias. Mas Jesus chega e fala, não chorem, porque ela não está morta, mas dorme. Então a gente poderia até pensar, será que ela estava em coma, tal? Mas pela descrição, parece que realmente ela estava morta. As pessoas constataram que ela estava morta. E depois no versículo 55 diz que o espírito dela voltou. Né? Então dá a entender que ela de fato tinha vindo ao óbito, né? Que ela tinha falecido. Mas é muito interessante esse contraste, ao mesmo tempo, de toda a situação. Né? Porque as pessoas, quando Jesus fala, né, não chorem, as pessoas riem de Jesus. Ao invés de dar ouvidos à palavra de Jesus, eles menosprezam, eles não dão crédito, eles riem de Jesus. Imagina no meio, estava chorando, com aquela toda lamúria, e de repente Jesus fala, não chorem. Ela não está morta, está dormindo. Aí a pessoa começa a gargalhar, fala, que nonsense, né? Que estapafúrdia, não tem nada a ver, a menina está morta. E imagina toda essa situação, todo esse caos, imagina os pais observando tudo aquilo, ouvindo a notícia, vendo toda a comoção, toda a situação à frente da casa deles, a multidão, né? Acompanhando, curiosa para ver o que estava acontecendo. E nesse momento, Jesus chama somente Pedro, Tiago e João, né?
que são os discípulos mais próximos, né? Os que acompanharam a transfiguração de Jesus. Em alguns momentos de intimidade, quando Jesus ia orar, por vezes ele chamava somente esses 3 discípulos, né? E esse é um desses momentos em que adentra a casa somente Jesus, os pais da menina falecida e dos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Então Jesus, ele dá a palavra à menina, ele diz Talita cumi, que em aramaico, né, quer dizer menina, Talita é menina e cumi é levante, levante-se. Ele diz menina, levante-se, e ela se levanta. O Espírito volta a ela e a gente vê a preocupação de Jesus, né? Ele diz, deem algo para alimentar a ela, né? Jesus, ele tem um carinho, um cuidado, né? Ele tem um cuidado por ela. Inclusive, eu não cheguei a mencionar, mas nesse momento de maior desespero de Jairo, quando ele ouve, né, as palavras secas, né, a sua filha morreu, não incomode mais o mestre, Jesus ele dá uma palavra de encorajamento, ele fala, não tenha medo, então somente creia e ela será curada. Essas palavras de Jesus em momento ao caos, né? Então, independente da circunstância, nós precisamos ouvir e dar ouvidos à palavra de Jesus. Quando Jesus diz não chore, não precisa chorar, porque tem um motivo para a gente poder sorrir novamente. E no último momento, depois que essa menina ela é curada, que ela é ressuscitada, que ela é curada, Jesus ele ordena, né, para que dessem de comer. Ele ordena que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. A gente pode ficar pensando, por que Jesus não contou? Provavelmente foi porque ainda não era a sua hora. Tem alguns momentos em que, como no caso do jovem ex-possesso, né, que não ficou mais possesso, ele diz para ficar na região que ele estava, na região gentílica, né, e ele fala para contar aos familiares, às pessoas, o que tinha acontecido com ele. Então ele anuncia em Decápolis são as 10 cidades, né? Ele anuncia naquela região sobre o que Jesus tinha feito. Mas aqui em particular, né, de volta à terra judaica, né, que tinha influência gentílica, mas era ainda primariamente judaica, Jesus ele diz para não contar. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa de discernimento. A gente precisa dar ouvidos à palavra de Jesus para discernir. A gente precisa de postura de fé perante a palavra de Jesus. Então, quando ouvir a palavra de Jesus, eu preciso crer nessa palavra. Essa é uma das razões às quais eu ainda me submeto a compartilhar a palavra do Senhor. Eu não sei o que vocês sentem, né? Abrindo um pouco o meu coração, não é fácil pregar todas as semanas. Por quê? Uma das maiores razões é porque eu me sinto completamente indigno de compartilhar a palavra do Senhor. Eu sou indigno de proferir uma palavra santa e tão digna. Eu me sinto completamente indigno, não merecedor. Mas por que ainda assim eu me submeto? Porque eu confio na palavra do Senhor. A palavra do Senhor para nos curar, para nos purificar, para ressuscitar os mortos. Eu confio no poder da palavra do Senhor para nos transformar, para nos edificar, nos santificar. É por isso que eu me submeto ao mesmo tempo a esse ofício tão sagrado, mas ao mesmo tempo em que eu me sinto completamente indigno. E é por isso que às vezes eu faço questão de... Às vezes não... sempre eu faço questão de separar o que é minha opinião e o que é a palavra do Senhor. Porque a minha opinião não vale tanto assim. Assim, para mim vale, né? Porque é a minha própria opinião, né? Se eu não confiar na minha própria opinião, eu vou confiar em quem, né? Mas enfim. Mas, comparando com a palavra de Deus, a minha opinião não vale nada. Porque a palavra de Deus, né?
ela é viva, eficaz. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação, é a sabedoria de Deus, né? E é por isso que eu me submeto. E a minha tentativa, né, todas as semanas e no convívio, é que vocês saiam daqui abençoados pela palavra de Deus. Porque é isso que vai nos transformar. No microgrupo, né, nos microgrupos que a gente tem, uma coisa que é essencial, é central, é a palavra de Deus. A questão da centralidade da palavra de Deus. As pessoas entenderem o que Deus está dizendo através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia. Porque essa palavra que vai me alimentar, essa palavra que vai me transformar, essa palavra que vai me consolar, que vai me edificar, que no momentos de caos, no momentos temerosos, eu vou poder agir pela fé. É a palavra do Senhor. Por isso, muitas vezes, e a gente compartilha a vida à luz da palavra, né? Então, a reunião de microgrupo do discipulado é um exercício de permitir que a palavra de Deus leia a minha vida e não tentar ler a palavra de Deus com o óculos do século XX, ou século XXI. Né? Com esse óculos totalmente fragmentado, né? Com todas essas vozes e crendices, né? E todas essas filosofias. Não, é o contrário. Eu vou permitir que a palavra de Deus, que é imutável, que permanece para todo sempre, que tem um lastro, né, da credibilidade, da eternidade, de tudo que Deus fez, de tudo que Deus está fazendo e ainda vai fazer, né, é isso que nos transforma. Então, tem momentos que eu pergunto, o que esse versículo está falando? O que Deus está falando aos nossos corações? Vamos explorar um pouquinho mais? E a gente tem uma análise, a gente tem esse momento de entender qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Né? Então a gente precisa da postura de fé perante a palavra do Senhor, a gente precisa da postura de obediência perante a palavra de Deus. Não basta só crer, como o Tiago diz no seu livro, né? Na sua carta. Até os demônios creem. Eles tremem perante a autoridade do Senhor. Aquela legião de demônios tremeu perante o Senhor. Eles estavam com medo perante Jesus. Tamanha fé que eles tinham na autoridade, no poder de Jesus. Qual que é a diferença? Nós precisamos confiar a ponto de obedecer. Ter fé a ponto de trazer isso para a prática. Né? Não adianta só falar da boca para fora que eu creio. Tem que agir conforme isso. O nosso estilo de vida, o jeito de tratar a esposa, mesmo quando às vezes ela não é amável, né? Quando ela fala umas verdades que a gente não quer ouvir, né? Continuar amando a esposa é difícil. O que é amor? Qual que é a definição que Paulo dá do amor? Em 2 palavras. O amor é gentil e bondoso, né? Então, o que quer dizer eu amar a minha esposa? Continuar sendo gentil e bondoso com a minha esposa, mesmo quando ela não é amável. Mesmo quando a princesa se tornou num dragão, assim. Eu te amo, tá, querida? Ou continuar respeitando o marido quando ele tem falhas. Quando ele às vezes não consegue cumprir com essa palavra, ou quando ele é ríspido, ou quando ele não dá essa segurança do amor ou do futuro. Continuar respeitando o marido. Né? Continuar como Cristo, como a igreja respeita ou se submete a Cristo, né? O Paulo diz, né, na nossa carta em Efésios, as mulheres precisam se submeter aos seus maridos, não a todos os homens, mas aos maridos. Né? E na verdade o homem também se submete à mulher quando ama, né? Porque ao mesmo tempo que Paulo fala para a igreja se submeter a Cristo, para a esposa se submeter ao marido como a igreja se submeteu a Cristo, ele fala para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. E o que ele destaca do amor de Cristo à igreja? Ele se sacrificou pela esposa, para apresentá-la santa e imaculada. Então os homens precisam se sacrificar pela mulher. Então é uma outra maneira de sujeição à mulher, é uma sujeição mútua na verdade. Depois fala, né, para os pais não irritarem os filhos. Como eu tenho sido na educação dos meus filhos? Eu tenho irritado, eu tenho causado uma irritabilidade ao coração dos filhos.
né? Quando o filho vem e fala alguma coisa, quando ele conta algo que ele fez de errado, né? Qual que é a nossa primeira reação? Tipo, sei lá, a gente está jantando, aí o meu filho ele sobe na cadeira e cai, assim, e se machuca. Qual que é a primeira reação? Eu confesso que muitas vezes a minha primeira reação é: eu não te falei para sentar? Eu não falei que você podia cair, né? E podia ouvir um pouco o papai, né? Mas às vezes está doendo, então... e não tem problema a gente corrigir os nossos filhos, mas às vezes a nossa primeira reação pode ser: tudo bem, machucou? Você está bem? Senta, agora fica sentado, tá? Não se levanta mais. Eu estou dando um exemplo simples, mas isso pode acontecer em várias fases da vida, né? Nos estudos, com os amigos e assim por diante. De orientar os filhos sem causar a irritabilidade deles. Às vezes, quando eles vêm compartilhar alguma dificuldade que eles têm, e especialmente quando eles estão sofrendo por algo que a gente tinha explicitamente orientado eles a fazer, e eles não fizeram, por isso que estão sofrendo, às vezes eles estão compartilhando isso porque eles estão angustiados por isso, né? E a gente pode primeiro acolher eles e depois orientar, né? Foi difícil, né? Se você está falando isso para mim, eu entendo que você também quis fazer certo, mas não conseguiu. Ou, de repente, por alguma coisa que te distraiu, você decidiu dessa maneira que causou essa consequência. Tudo bem. Tudo bem. O papai está aqui, mamãe está aqui. Mas, a partir de agora, que tal fazer assim, assado? E orientando em amor, né? E os filhos honrarem aos pais, mesmo não tendo compreendido que os pais amavam, né? Que muitas vezes o amor dos nossos pais, né? Especialmente num ambiente de migração, né? Em que os nossos pais decidiram sair de um lugar longe, por estabilidade, pela família, então, ou que passaram por guerra, né? Por exemplo, né? Os meus pais, eles sofreram as consequências da colonização e da pós-guerra, né? Na Coreia, e vieram. Então, muitas vezes o que os pais querem é estabilidade. Então, se o filho está comendo bem, está estudando bem, está ótimo, ele está sendo amado. E os pais fazem de tudo pelos filhos, só que às vezes os filhos não entendem que os pais os amam, né? Porque a linguagem de amor é diferente. E às vezes a gente pode ter experiência de pais que não são bons, que foram tóxicos, ou sei lá, que tinham traços narcisistas, ou que não estavam nem aí com a gente, ou que eram ausentes, ou que às vezes eram violentos, e a gente perdoar eles e honrá-los, porque isso é justo perante o Senhor, né? É uma decisão que é difícil fazer, mas se a gente ouve a voz de Jesus, ouve a voz do nosso Mestre, nós somos capazes de fazer. São só exemplos que eu estou dando para vocês, tá bom? E, principalmente, a gente precisa de intimidade com o Senhor. Jesus, ele fala em João 10, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Entre tantas vozes, entre tantos barulhos, as ovelhas conseguem discernir a voz do bom pastor. É isso que nós precisamos, ter intimidade com o Senhor, a ponto de discernir a voz do nosso Senhor. No ano de 2020, início da pandemia, eu peguei Covid, né? E eu não sabia o que era, a gente ainda não entendia direito a doença, e eu peguei uma gripe forte, eu fiquei acamado, né? E aí depois eu fiquei... depois de umas 2 semanas eu perdi o olfato, né? E bem naquela época de incertezas e tudo mais, o meu sogro que estava pastoreando uma igreja em Itaquá, ele pediu minha ajuda para gravar o vídeo, para editar os vídeos, né? Para poder lançar para a ovelha, né? Para as ovelhas, né? Para os membros da igreja dele. Então eu fui até Itaquá. Eu ainda tinha sintomas fortes, né? Da Covid.
E aí eu fui com toda a precaução. Eu fui com álcool gel, besuntando, né, as mãos sempre, qualquer coisa, fazia asepsia, usava máscara. Eu gravei, depois eu sentei para editar e nisso a minha sogra ela fez um chá para mim. Aí eu, né, aquela fungada assim, respirada. Aí eu tirava a máscara, tomava o chá, aí eu colocava a máscara de novo para poder respirar, né? Então, tudo que eu podia fazer para evitar de passar, porque o meu sogro já tinha mais de 70 anos até, então... E assim, eu tomei toda a preocupação para não transmitir. Mas o que aconteceu? Eu estava trabalhando, estava tentando editar as coisas e tal, aí o meu sogro ele viu uma caneca com chá na mesa, assim. Na cabeça dele é meio aleatório, né? O que ele fez? Ele tomou o chá, a caneca que eu estava tomando o chá, né? Naquele bendito chá, naquela bendita caneca. E aí, não deu outra. Depois de uns 8, 10 dias, ele começou a apresentar sintomas de gripe. Aí, irmãos, eu entrei em desespero. Eu falei, não pode ser. Eu tomei tanto cuidado. E ele foi tomar justo na minha caneca, né? E aí a doença foi piorando. Ele tossia tanto que ele não conseguia dormir à noite. Imagina, já mesmo quando a gente está com saúde, se a gente não consegue dormir, a saúde vai deteriorando, né? E aí teve sintomas fortíssimos. A gente não sabia se levava para o hospital, se deixava, né? A recomendação na época era não vai para o hospital, a não ser que seja muito necessário, para não pegar outras doenças ou para não transmitir. E aí eu levava comida, né, que a minha mãe preparava pro meu sogro. Isso aqui, às vezes ele nem comia porque ele não conseguia sentir o sabor das coisas. E aí eu entrei em oração. Fiquei dias orando. Realmente eu fiquei com medo que o Senhor o chamasse, né, antecipadamente. E o sentimento de culpa era esmagador, assim. Eu ficava assim, tipo, o que eu vou falar para minha esposa, né? Tipo, eu matei o seu pai, tipo, assim, eu entrei em desespero, assim. E eu orei. E às vezes que eu fui visitá-lo, né, aí por exceção de uma tosse insistente que durou, sei lá, alguns meses, eu já não tinha mais sintomas, mas o meu sogro estava acamado, assim. E eu não sabia o que fazer. Mas o que veio no meu coração foi que ainda não é a hora dele ir para o paraíso, né? Ir para o céu. E de fato, né, ele ainda está vivo, ainda até hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas foi um desespero assim que eu passei e todo esse caos dentro de mim. Mas eu pude descansar na palavra do Senhor, na voz do Senhor. E aí, a partir de então, eu sabia como orar, né? Eu tive discernimento das decisões a fazer, das atitudes a serem tomadas a partir de então. Então, nós precisamos dar ouvidos à palavra do Senhor. Esta semana, eu aprendi uma oração, a oração da serenidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar, foi a primeira vez que eu ouvi, né? Aparentemente, ela assim, muitas pessoas conhecem, mas é a seguinte oração: Senhor, me dê serenidade perante as coisas que não posso mudar, e coragem para enfrentar as que eu posso, e sabedoria para discernir entre uma e outra. Por que eu estou dizendo isso? Jesus, ele tem autoridade e poder para reverter situações irreversíveis. Um casamento quebrado, um relacionamento entre pais e filhos, assim, em que foram ditas coisas em que não dá para pegar de volta. Uma igreja que esteja em iminência de fechar. Uma empresa que esteja indo à falência. Ou alguém que está adoecido, ou até mesmo que morreu. E tem vezes, e é uma palavra pastoral, né? Que é melhor morrer mesmo. É melhor a pessoa descansar. Tem situações em que é melhor um casal se separar. E tudo que eu faço nas minhas mãos
que eu posso de influência, eu faço de tudo para que duas pessoas casadas não se separem. Eu faço de tudo, assim, tudo que está ao meu alcance, mas às vezes, até por questão de segurança, né? Em caso de violência e tudo mais, às vezes é melhor um casal se separar. Ou às vezes é melhor uma igreja se fechar. Uma empresa ir à falência, fechar a empresa, né? Mas tem momentos em que Deus ele tem um propósito. Deus tem um plano. E é um momento de vermos a manifestação do poder de Deus, curando as pessoas, ressuscitando até, ou restaurando relacionamentos quebrados, reconciliando. Então a gente precisa de discernimento. A gente precisa buscar no Senhor como orar. Até mesmo antes de orar sobre uma situação, a gente precisa buscar perante o Senhor como orar. Para que a gente possa descansar no Senhor e glorificar a Deus em todo momento. E nos momentos de fim, de ciclo, de morte ou de despedida, nós precisamos confiar na bondade de Deus. A gente precisa confiar na bondade de Deus. E nos momentos de enfrentar os problemas, vamos lá, vamos lutar, vamos trabalhar para restaurar essa família, vamos lutar por essa igreja, vamos manter esse comércio, essa empresa de pé. Quando a gente precisa de confiar no Senhor, né, de buscar constantemente o guiar do Senhor. Se a gente recebeu de Deus que não, Deus tem plano, a gente tem que continuar, então a gente tem que buscar, Senhor, como? Me dá recursos, me dá sabedoria, me dá estratégia, envia as pessoas necessárias. E a gente vai correndo atrás, e vai fazendo, e vai lutando. Até que a gente pode glorificar a Deus por tudo que a gente passou. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe e que nós possamos confiar na palavra do Senhor, que tem autoridade e poder para acalmar os ventos, que tem autoridade e poder sobre os seres espirituais, sobre a criação, que tem autoridade e poder para nos curar e para nos ressuscitar. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, que essa palavra que nós ouvimos hoje possa ressoar ao nosso coração, que nós não saímos daqui de coração vazio, de mente vazia, mas que a gente possa confiar de fato no Senhor, que a gente possa crer no Evangelho, na Tua Palavra, a ponto de obedecer, a ponto de poder descansar no Senhor, e entre tantas vozes, entre tantas vãs filosofias e crendices, que possamos decidir ouvir e obedecer a Tua Palavra, a voz do nosso bom mestre, bom pastor, e que nós possamos glorificar a Deus em todos os momentos. Obrigado pelo Seu amor, obrigado pelo Seu poder. Manifesta a Sua glória em nosso meio, Pai. Que nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração. Se nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.